Olá, eu me chamo Antoine Vitória dos Santos Silva, sou discente nível mestrado no programa de pós-graduação em Ciência Florestal na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM, e hoje, para a disciplina Geoprocessamento Aplicado à Análise Ambiental, ministrada pelo professor Dr. André Medeiros de Andrade, estarei apresentando a aplicação de geoprocessamento em minha pesquisa, que será voltado para a modelagem de nicho ecológico do angelim vermelho, Diniz excelsa Duc, no estado do Amapá. O objetivo geral do trabalho será investigar o nicho ecológico do angelim vermelho Diniz excelsa Duc no estado do Amapá, empregando modelos de distribuição de espécies para definição das áreas potenciais de ocorrência das espécies. Com objetivos específicos, será modelar o nicho ecológico da Diniz excelsa Duc e identificar as áreas de maior adequabilidade ambiental à ocorrência da espécie no estado do Amapá. Identificar as variáveis que exercem maior influência no nicho ecológico da Diniz excelsa Duc. E definir as regiões potenciais de ocorrência da espécie. A metodologia do estudo será baseada nos trabalhos de Mahajan et al. 2021, no qual aplica as variáveis climáticas e topográficas na predição da distribuição das plantas no Himalaia, e Xavier 2020, no qual aplica a modelagem do nicho ecológico para a espécie umbu, Spodes tuberosa arruda, na região da Caatinga. A área de estudo será localizada no estado do Amapá, que é um estado que fica na região norte do Brasil, na região amazônica, e aqui no mapa do IBGE a gente pode observar os seus limites, e dentro do limite do estado será coletados os inventários florestais já efetuados em todo o território, e a partir desse banco de dados será filtrado as parcelas que contenham a Diniz excelsa Duc para a construção do dataframe que será aplicado nos modelos. E dentro desse dataframe também será utilizada as variáveis ambientais. Essas variáveis ambientais serão as variáveis climáticas e topográficas, e as variáveis ambientais climáticas serão as variáveis bioclimáticas que serão coletadas no site WorldClim, em que no total serão 19 variáveis, em que essas 19 variáveis elas apresentam as médias para os anos de 1970 a 2000, em que essas variáveis serão coletadas em formato matricial, com uma resolução espacial de 30 arcsegundos, aproximadamente 1 km. E todas as variáveis elas vão ser padronizadas com a mesma resolução espacial e o mesmo tamanho. Aqui o código e a descrição das 19 variáveis, em que essas serão a temperatura média anual, faixa diurna média, isotermalidade, sazonalidade da temperatura, temperatura máxima do mês mais quente, temperatura mínima do mês mais frio, faixa anual de temperatura, temperatura média do trimestre mais úmido, temperatura média do trimestre mais seco, temperatura média do trimestre mais quente. Temperatura média do trimestre mais frio, precipitação anual, precipitação do mês mais úmido, precipitação do mês mais seco, sazonalidade da precipitação, precipitação do trimestre mais úmido, mais seco, mais quente e mais frio. Aqui um exemplo de como as variáveis são apresentadas. No caso, aqui em formato TIFF, a gente observa a variável COD BIO1, em que ela é para o globo inteiro, ou seja, tem que ser efetuada a extração dentro dos limites do estado. Isso será efetuada para todas as 19 variáveis.
As variáveis topográficas utilizadas serão altitude, curvatura mínima, densidade de drenagem, aspecto do solo e declividade. E essas variáveis topográficas elas serão coletadas do site Ambidata, que é um site do INPE. Bem, todas as análises, bem como a extração das variáveis dentro do limite do estado e manipulação para a criação dos dataframes, para aplicação nos modelos, se utilizará o SoftR, que é uma linguagem computacional aberta, e dentro desse software é necessário a utilização de alguns pacotes, alguns deles serão o RGDAO, o GeoBR, o ggplot2, o Raster, Fields, GGStation, SRU, SF, Magritte, Maps, SP, Neuronet, Maxent, e dar-se ênfase para o pacote GeoBR, no qual a partir dele que a gente vai extrair os dados do IBGE, especificamente o limite do estado do Amapá, para cada variável ambiental para ser feita a criação do dataframe. Esse dataframe ele vai conter a matriz de ausência e presença da Denise Excelsa Duque, mais as variáveis ambientais. Com relação à separação dos dados, alguns algoritmos utilizados eles serão provenientes do aprendizado de máquina, que é um ramo da inteligência artificial, no qual a máquina ela aprende de modo induzido, ou seja, é necessário separar os dados para que um percentual dos dados seja para treinar a máquina a determinado comportamento e outro percentual seja para validar se a máquina aprendeu ou não. Para esse estudo, será aplicado 70% para treino e 30% para validação. Os modelos empregados vão ser algoritmos, sequência finita de comandos executados por códigos escritos em linguagem computacional, no qual será a linguagem do software, na linguagem R, que é um software aberto, que foram desenvolvidos para otimizar o processo de modelagem. Dentre os modelos empregados vão ser o Maxent, que é um algoritmo de aprendizagem de máquina. Ele é baseado no princípio da entropia máxima. Ele é bastante eficiente para interações complexas entre as variáveis resposta e preditoras e é pouco sensível a tamanhos pequenos de amostras. Também se aplicará aos modelos lineares generalizados, ou conhecidos como GLM, no qual aplica-se em padrões não lineares, em que uma das suas características positivas é da interpretação dos resultados e a reprodutibilidade do modelo de regressão através dos coeficientes estimados para cada variável. Também se aplicará às redes neurais artificiais, que também é um algoritmo de aprendizagem de máquina. Ele é baseado no sistema neurobiológico, no qual vai apresentar nós que conectam-se entre si, apresentando camada de entrada, intermediária, camada de saída, e todas essas características são eficientes na aplicação do modelo para ecossistemas com padrões complexos. Também se aplicará o Random Forest, também um algoritmo de aprendizagem de máquina, no qual ele extrai e classifica as melhores características dos indivíduos de um grupo de observações, visando obter uma maior precisão na predição da variável. E ele tem a característica de ser um classificador em árvore estruturada. Para todos esses modelos, o meu Y, aquilo que eu quero estimar, é a presença da Denise Excelsa Duque, e as minhas variáveis preditoras serão as variáveis ambientais. Para a validação dos modelos, será empregada a área abaixo da curva A ou C, que é obtida a partir da integração da curva ROC, que é Receiver Operate Characteristics, para avaliar os modelos, onde o ROC é obtido se efetuando a relação da sensitividade com o complemento da especificidade, no qual resulta em uma probabilidade do limiar mínimo.
O AUC apresenta uma variação de 0 a 1, no qual os valores próximos a 1 indicam alto desempenho do modelo, enquanto valores menores de que 0,5 indicam baixo desempenho do modelo. Essas foram as referências empregadas na apresentação. Muito obrigada pela atenção.